Existe mais diferença entre o Bitcoin e a maioria das moedas nacionais. Só que o mais surpreendente é que enquanto o número de dólares reais só aumenta, o de Bitcoin é limitado. Serão apenas 21 milhões de unidades disponíveis até 2140. Mas onde elas estão? O que fazem? Porque essa característica é isso que você vai ver nesse vídeo. Aliás, para começar, vamos fazer um acordo. Eu te peço para você assistir esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que nele você vai aprender pelo menos um pouco mais sobre criptomoedas, mais sobre economia e, claro, um pouco mais sobre investimentos. Que é isso que eu falo aqui no meu canal. Se você não me conhece, eu sou o João Luiz. Por isso, eu te peço que você assista esse vídeo até o final e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas se você se arrepender, você deixa o like e, claro, se você curtiu, você deixa o seu like. É isso que iremos fazer. Esse é o nosso acordo. Topou? Beleza, vamos seguir. Você já parou para pensar o número exato de reais que existem no Brasil? Sim, o número total de dinheiro que temos aqui, seja do governo, seja de instituições privadas, seja até a liquidez dos bancos. 1 milhão, 1 bilhão, 100 milhões? Não, nada disso. São na faixa dos 6 trilhões. E se você pegar números em inglês, números do tio Sam, esse número é pelo menos 3 vezes maior. O que se a gente fosse guardar, fosse dimensionado tanto dinheiro que isso caberia em algum lugar, a gente não teria ideia. E sabe o mais bizarro? É que esse número só aumenta, o que até seria legal se a gente imagina que tá sempre tendo mais dinheiro pra gente comprar mais coisas. Só que essa lógica não existe. Até porque, se a gente for pensar, tudo que é abundante em nossa vida não tem valor. Tudo que é escasso ganha valor. Não à toa, sempre quando você teve acesso a alguma coisa que foi mais facilitada, algo que você conseguia fazer todo dia, aquilo foi perdendo cada vez mais o brilho, cada vez mais valor. E isso é comum a tudo, inclusive ao dinheiro. Essa é a lei da oferta e demanda. Quanto mais se tem disponível e menor a demanda sobre aquilo, menor aquilo vai valer. É exatamente isso que acontece com o dólar, com o real, com o euro, com o yuan e com a maioria das moedas do mundo. Porque todos os anos os governos imprimem mais, tornam os ativos mais líquidos, tornam o dinheiro mais fácil e com isso ele ao longo dos anos tem uma constante, que é a perda do valor do dinheiro, a desvalorização. Atua desde 1994, o real já perdeu mais de 85% de valor. E assim, para não falar apenas do nosso Brasil, né, vamos falar também dos americanos, porque o dólar também perdeu 90% do seu valor desde o seu início. E como você verifica isso? É claro, quando você vai no mercado e percebe que os preços estão mais caros. Não é que os preços estão de fato mais caros, mas é que o seu dinheiro agora vale menos. Assim, vendo esse fenômeno quase que natural das moedas, quase que comum, que sempre ocorria e vinha com a crise, uma recessão. Aliás, depois da crise de 2008, um tal de Satoshi Nakamoto simplesmente ficou pé da vida. Ele decidiu criar algo que revolucionaria o mundo. Seria algo talvez maior do que a internet. Falamos do Bitcoin. Isso em 2009, e a criptomoeda teria 3 principais características: ser virtual, ser escasso e descentralizado. Isso para impedir que os governos do mundo simplesmente pusessem em suas mãos e pudessem imprimir mais bitcoins, ou simplesmente bloqueassem, proibissem seus cidadãos de ter bitcoins, confiscassem os bitcoins da sua população, como o caso que já ocorreu na poupança do Brasil e até na suposta Terra da Liberdade com o ouro. E ao que parece, a ideia de uma moeda digital tem funcionado, porque desde o seu nascimento o Bitcoin se valorizou, mais gente tem adotado, mais gente tem curtido a ideia, e não só curtido, transacionado com bitcoins, acumulado bitcoins. E isso não são apenas nerds, não são apenas especuladores, não são apenas bilionários. O Bitcoin tem sido ainda mais usado em países pobres, como a Argentina, como alguns países da África que passam por guerras, como a Ucrânia, também acumulado por países, como é o caso de El Salvador. Hoje o Bitcoin é visto como algo além de uma moeda de troca, é visto como algo que conserva valor com o tempo, e não só isso, se valoriza. Isso acontece porque o Bitcoin é escasso. Para você ter uma ideia, os bitcoins são minerados ou emitidos a partir de um processo que requer com que o computador resolva problemas matemáticos gigantescos, que acaba exigindo alta demanda energética. Além disso, há uma limitação, porque hoje só podem ser emitidos 3,125 bitcoins por bloco minerado. E esse é um número que se reduz basicamente de 4 em 4 anos. E olha, não é apenas escasso, é super escasso. Porque desde a publicação do seu white paper foi definido que só teremos 21 milhões de bitcoins emitidos até 2140. Um valor bem menor do que os trilhões. Talvez 4 trilhões que serão impressos de reais, de dólares, de euros, de yuans e das inúmeras moedas. Hoje, para você ter uma ideia, só temos 18 milhões em oferta. 18 milhões que você pode comprar ou que foram perdidos. Mas com quem está todo esse valor? E se está com alguém onde mora? Será que conhecemos essas pessoas? Será que foi perdido? É isso que veremos a seguir. Mas antes de vermos, só tenho uma pergunta para você. Você já investe em bitcoins? Já investe em criptomoedas? Me conta aí nos comentários. Aliás, se você não investe, eu tenho um convite para te fazer, que é para que você assista um vídeo que eu falo mais um pouquinho sobre o Bitcoin, que eu trago definições, explico mais sobre blockchain, sobre criptomoedas, sobre as funções do Bitcoin, para você entender um pouco mais sobre essa criptomoeda tão falada, o ouro digital. O vídeo vai estar na descrição, então quando acabar esse vídeo, eu te espero lá. Agora vamos começar a lista de detentores de bitcoins por bitcoins perdidos para sempre. Sim,
Exatamente. Pode parecer bizarro, mas a maioria de bitcoins que hoje está em oferta, dos que serão emitidos ainda por vir, estão perdidos. Isso porque uma das características do bitcoins, que é a descentralização, permite que qualquer pessoa acumule bitcoins por autocustódia, ou seja, compre bitcoins, seja via corretora e transfira para sua wallet, que seria uma carteira individual. Que uma coisa boa e uma coisa ruim da wallet é que você pode guardar, só que a responsabilidade é apenas sua, porque se você perder a senha, a série de chaves que você recebe da sua wallet para acessar os bitcoins, você perdeu seus bitcoins. Então é óbvio que se você tem bitcoins, se você busca autocustódia, você não pode perder a senha, sua série de chaves. E falo isso porque muitos já perderam. Esse é o caso de, por exemplo, James Howells, que foi um dos casos mais emblemáticos, porque ele perdeu seus bitcoins que ele tinha porque descartou um HD lá no país de Gales. E ele continha cerca de 8.000 bitcoins. Ele descartou esse HD e ele até hoje está procurando uma quantia que tornaria dele milionário. O que eu faria também, porque é uma quantia que tornaria o cara rico. Mas até hoje ele não encontrou e a tendência é que não encontre. E esse é o caso de algumas pessoas. As estimativas mais conservadoras são de um total de 2,4 milhões perdidos para sempre, sendo que esse número pode aumentar para mais de 3 milhões se considerarmos bitcoins inativos há mais de 10 anos ou até mais de 5 anos, ou seja, cerca de 11% total de bitcoins. O segundo lugar com mais bitcoins são as exchanges, Binance, Coinbase. As exchanges são lá da segunda maior quantia de bitcoins. Lá é onde algumas pessoas acumulam bitcoins, no lugar de fazer autocustódia. Só que nesse caso de você guardar bitcoins numa corretora, há outros perigos, que é uma centralização maior do próprio bitcoin, que desvirtuaria o próprio propósito. Por quê? Pense comigo, se a exchange quebrar ou se por acaso tiver caído num golpe, com esses bitcoins lá você nunca mais vai ver ele. Inclusive esse é o medo de muitos investidores, porque casos similares já ocorreram. Eles, mais emblemático é o da FTX, simplesmente era uma das maiores corretoras dos Estados Unidos e quebrou. E os investidores tiveram que recorrer a quem? Não sei, porque eles deixaram criptomoedas na mão das exchanges. O número estimado que está na conta de Binance, Coinbase, Robinhood e outras exchanges são de cerca de 2,3 milhões de bitcoins, um valor aproximado ao que também foi perdido. Em terceiro lugar temos as baleias desconhecidas, porque uma das principais características mais relevantes do Bitcoin é que ele permite que você seja anônimo, que você se misture na rede, seja invisível e que você compra, acumule Bitcoins e que ninguém te conheça. Porque se você acumula R$1 milhão, o governo sabe exatamente que você tem esse dinheiro e inclusive vai bater na sua porta para querer o imposto, para querer a taxa, né? Mas com Bitcoin é um pouco diferente, porque a forma de você adquirir Bitcoins e manter longe do alcance do governo, longe de não só saber quanto você tem ou até saber se você tem. Segundo o Bit.info-Charts, que usa os registros públicos da blockchain para manter uma lista com as 100 maiores carteiras de Bitcoin, existem cerca de 80 proprietários de carteira com pelo menos 10.000 Bitcoins com identidades anônimas. Vale ressaltar que todas as transações de Bitcoin são públicas, por isso é possível até identificar quem transacionou quanto de Bitcoin, porque a carteira que transaciona é totalmente privada e é criptografada, ou seja, ninguém sabe o nome, a não ser que a pessoa se exponha e vá dizer que é ela. Essa galera que compõe no total cerca de 8% de todos os Bitcoins do planeta. Bitcoins por minerar. Essa é talvez a melhor notícia que temos nesse vídeo, pelo menos para quem curte Bitcoins. Não sei se esse é o seu caso, porque boa parte dos Bitcoins que temos, do total que serão emitidos até 2140, são aqueles que serão minerados por entrar no mercado que a gente pode comprar. Esse é um total de quase 7%, o que, se é uma boa pensando para o futuro, é até uma notícia ruim, porque se a gente pensar que 7% ainda serão minerados, significa que 93% já foram, ou seja, é uma porta que está se fechando. São cada vez mais pessoas querendo entrar, mais pessoas querendo investir, mais ETFs, mais halvings e menos Bitcoins à disposição. Aí você vai investir ou não, é problema seu. Se você acha que o Bitcoin é golpe, se você acha que o Bitcoin é isso e aquilo, beleza. Aliás, se você quiser deixar seu comentário sobre o Bitcoin, se você acha ele promissor, se você não acha, eu não posso indicar Bitcoin e eu não indico, porque eu acredito que é um investimento extremamente volátil, extremamente arriscado. A única coisa que eu quero dizer com esse vídeo e com a maioria dos vídeos que eu faço com Bitcoin é que você tem que aprender mais sobre Bitcoin, mais sobre blockchain, mais sobre criptomoeda, que é algo que você não vai se arrepender. É uma decisão que você toma e vai aprender coisas fundamentais que irão, de certa forma, ajudar novas tecnologias que virão, ajudar a formatar uma sociedade melhor. O próprio Drex, que deve sair em breve, só foi uma ideia mais recente dos governos que viram o Bitcoin e as criptomoedas darem certo. Não para por aí, porque a tecnologia é absurdo. Ela vai trazer inúmeros avanços para inúmeras áreas que a gente não tem a noção ainda. Existem várias aplicações práticas, tanto para o Bitcoin, aplicativos descentralizados, inteligência artificial e tudo isso e muito mais que a gente vai ver nos próximos anos. Se eu posso dizer uma coisa com esse vídeo é que você deve, é uma missão sua, aprender mais sobre Bitcoin, porque você não perde nada e você só ganha porque você ganha conhecimento, e conhecimento é o que ninguém pode roubar de você. Então, estude mais sobre Bitcoin. Não investe se você não sabe o que é. Estude. O próximo da lista é Satoshi. Tem uma das últimas grandes proporções de Bitcoin. Quem é Satoshi? Bom,
Até hoje ninguém sabe, porque o criador do Bitcoin, o pai do Bitcoin, após sua criação simplesmente transferiu uma quantia de Bitcoins no valor de 1,1 milhão de Bitcoins para sua carteira e sumiu. Até hoje ninguém sabe da sua origem, seu paradeiro, sua localização. Muitos teorizam que ele tá vivo, que ele morreu, mas até hoje ninguém conheceu o seu paradeiro, se é ele ou mais de uma pessoa. Enfim, ninguém o conhece e até hoje ele tá no anonimato. Se ele manteve tudo isso, ele seria um dos homens mais ricos do planeta. E como não há movimentações na sua carteira, ninguém conhece esse cara. Hoje ele temos uma perda de bitcoins diversificada. E aí temos policiais que conseguiram bitcoins através de operações com cerca de 900 mil. Sem contar empresas como a MicroStrategy, que tem acumulado ano após ano mais bitcoins. Temos também muitos bitcoins que foram roubados via hackers, além de uma parcela dos mineradores em Tether, alguns investidores tipo eu, de países como El Salvador e tantas outras instituições que muitos não conhecem, que vimos ou até que veremos adotar cada vez mais o Bitcoin. Agora, se você quer aprender mais sobre Bitcoin, vai no primeiro link da descrição que você vai conhecer um pouco mais dessa criptomoeda. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Aliás, me conta daquele nosso acordo. Você curtiu o vídeo, não curtiu? A partir daí deixa o like, o seu dislike. E não se esquece, claro, de se inscrever aqui no meu canal. Caso você goste desse conteúdo sobre criptomoedas, caso você goste também de economia, caso você goste também de investimentos no geral com bolsa de valores, como fundos imobiliários, se inscreve aí no meu canal, porque eu tenho certeza que a gente vai estar aqui todas as semanas para falar um pouco mais sobre tudo isso. Enfim, o vídeo é esse e até logo.